Desembargador causa polêmica ao analisar pedido de teletrabalho do juiz com filho autista. Entidades ligadas ao judiciário se manifestaram após fala de magistrado durante a sessão do Tribunal de Justiça do Maranhão, envolvendo o pai de uma criança com o transtorno do espectro autista, TEA Entenda. Na última semana, fala de um desembargador analisar o pedido de teletrabalho de um juiz com um filho autista provocou reações de entidades ligadas ao judiciário durante sessão realizada do órgão especial do Tribunal de Justiça do Maranhão, na última quarta-feira, dia 17, Raimundo Borja afirmou em seu voto: "Eu acho até que nesse concurso já se devia avaliar se o juiz, quando faz o concurso, tem um filho com um problema. Nós já somos privilegiados demais em detrimento do usuário do serviço público." Justiças Leis, foto Flepic. Justiças Leis, foto Flepic. Diante das declarações do desembargador, a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, que congrega os magistrados estaduais de todas as regiões do Brasil, publicou na última quinta-feira, dia 18, uma nota de repúdio à discriminação de pessoas em razão de condições de saúde, qualquer que seja ela, é abominável e não pode ser feita principalmente por quem tem o dever de protegê-la, destacou a entidade. A Ana Mages não tolerará a falta de respeito, seja porque o autismo não é doença, e muito menos problema, mas sim uma condição, seja porque ainda que fosse referir-se ao teletrabalho como privilégio para o tratamento do autismo e tratar com respeito aqueles que padecem dessa condição. Segue a associação da nota oficial. A entidade também se manifestou em seu perfil do Instagram. O transtorno do espectro autista TEA é uma deficiência muitas vezes invisível aos olhos daqueles desinformados, e a inclusão de crianças, jovens, adultos e idosos em seus multifacetados contextos exige suporte. A pessoa com deficiência e seus familiares, ao invés da crítica ou do preconceito, merece do Estado e das suas autoridades proteção e atenção, em especial do difícil encargo que lutam diariamente, diz. A postagem realizada na última quinta-feira, de 18, por fim, a associação finaliza o texto dizendo: "Urge registrar que ter um filho com deficiência não é e nunca poderá ser causa que impeça a participação ou admissão de um indivíduo em cargo ou função, seja de empresa pública ou privada." Resposta. Após a repercussão de sua fala, o desembargador Raimundo Borja também se manifestou publicando uma nota de esclarecimento na qual afirma: "Venho a público esclarecer que não tem compacto e jamais compactuarei com qualquer tipo de discurso ou prática discriminatória, e que o trecho destacado do meu voto, infelizmente, foi tirado de contexto, não retratando assim a minha compreensão sobre o tema. Como, aliás, o revela o meu histórico da concretização de direitos humanos, e especialmente do direito à saúde." O magistrado disse ainda: "Em momento algum pretendi ou sugerir impedir a participação em concurso e ou admissão de candidatos com filhos e ou cônjuges deficientes ou com necessidades especiais, mas criar mecanismo para permitir
ao tribunal efetuar lotação de futuros magistrados nessa condição em comarca próximo a grandes centros urbanos, minimizando a necessidade de teletrabalho e garantindo, por outro lado, ao usuário do serviço público jurisdicional a presença do juiz em sua comarca, conforme estabelecido na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O desembargador conclui a sua nota afirmando, por fim, nada obstante o presente esclarecimento, pedindo desculpas aos colegas e aos colegas da magistratura e à sociedade geral que eventualmente tenham se sentido ofendidos pela minha manifestação. O que é o autismo? O transtorno do espectro autista TEA se caracteriza por uma série de condições que prejudicam áreas do desenvolvimento neurológico e a capacidade de interação social, comunicação e comportamento da criança, como ressalta o neuropediatra Anderson Nitscher, do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, Paraná. Por ter diferentes níveis de comprometimento, recebe esse nome a espectro autista. Para entender melhor, imagine um degradê que vai de cores muito escuras em se encontra em os casos mais graves até os tons mais claros. A causa do autismo não é a única e vem de uma complexa interação entre fatores genéticos e condições ambientais, como destaca a neuropediatra. Uma pesquisa global feita com mais de 2 milhões de crianças de 7 países diferentes mostrou que os fatores genéticos são a principal causa dos casos confirmados de TEA. Na análise, os pacientes foram acompanhados até completarem 16 anos e mais de 22 mil foram diagnosticados com autismo. Foi constatada a hereditariedade do autismo em 80% deles, com diferenças entre os potenciais fatores de risco de cada país, reforçando a ideia de que o ambiente também tem influência no desenvolvimento do transtorno. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, na sigla em inglês dos Estados Unidos, são fatores de risco para o autismo ter um irmão com TEA, ter certas condições genéticas ou cromossômicas, como a síndrome do X frágil ou esclerose tuberosa, vivenciar complicações de parto e nascer de pais mais velhos. Saiba como assinar a Crescer para ter acesso a nossos conteúdos exclusivos.